de hoje, mediando essa conversa aqui com dois caras muito feras, tem uma atuação social brilhante. Eu estou aqui ao lado do Edu Lira, grande parceiro de longa data, que comanda o Instituto Gerando Falcões. Então, Edu, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui batendo com a gente sobre como é que estão as mobilizações para a gente poder apoiar as periferias de São Paulo e do Brasil como um todo. Queria aqui também apresentar para vocês o Aaron Ramos, que é também um cara incrível e coordena o Instituto Resgatando Vidas, que atua ali na região da Vila Nova Cachoeirinha, aqui na Zona Norte de São Paulo. Aaron, estou super conectado porque eu também moro na Zona Norte, nascido e criado na região. Legal. Muitíssimo obrigado por você estar aqui também nessa noite, podendo falar um pouquinho de como é que estão as ações do Resgatando Vida, como é que estão as coisas na Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia, em toda aquela região onde você está atuando com toda a galera da comunidade. Então, mais uma vez, super obrigado a vocês dois. Obrigado também aqui para os nossos internautas. Vocês estão vendo aí na tela, a gente tem um QR Code. Quem tiver interesse em fazer as doações de cestas básicas para apoiar aqui tanto a Vila Nova Cachoeirinha quanto outras comunidades da Zona Norte. E depois o Edu também vai dar o link para vocês do Gerando Falcões. Então, está aqui o tempo inteiro na live esse QR Code para fazerem doações. Espalhem pelas suas redes de contato para ajudar a galera aqui em toda essa mobilização. E aqui na ferramenta nossa do Webex, se você clicar ali no chatzinho, que é um balãozinho, você pode mandar suas perguntas, pode mandar suas provocações, que eu vou aqui muito mais fazer o papel de jogador do meio de campo. Vou só tocar a bola aqui para esses dois craques fazerem os gols aqui. E aí o que vocês passarem de dúvidas, inquietações, eu passo a bola para os dois para a gente falar um pouco aqui. Beleza? Grande Edu, contigo. Queria que você falasse um pouco aí de como é que está o trabalho do Gerando Falcões, como é que está a mobilização que você está vendo da sociedade aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Conta para a gente aí quais têm sido os desafios nas comunidades por onde você está caminhando por aí. Amigo Luiz, boa noite. Agradeço muito o convite carinhoso que você me fez. Antes de trazer aqui a resposta da sua pergunta, eu acho que vale muito mencionar o quanto é importante grandes companhias brasileiras ter líderes com uma pegada social, um histórico no terceiro setor, um histórico apoiando o terceiro setor, como é o seu histórico. Ter uma relação com você já de anos, acho que passa de 4 ou 5 anos, talvez até mais, ainda quando você estava na Fundação Telefônica Vivo, você sempre constrói pontes, estabelece relações de longo prazo, relações de valor compartilhado. Eu acho que é super legal para o Brasil ter caras como você que conseguem interpretar a língua do executivo, a língua do acionista e a língua do empreendedor social na favela. Às vezes dá um curto-circuito danado, mas ter caras como você no meio do caminho fazendo essa conversa fluir melhor é super representativo para o nosso país. E melhor ainda essa conversa tendo o Aaron aqui com a gente, o Aaron Ramos, que é um líder incomum, filho da improbabilidade, de uma família de extrema baixa renda e que se fez, se criou e se lançou no mundo a partir do seu talento, um talento raro, um cara que não se curvou às dificuldades do dia a dia, que tomou muita porrada, mas seguiu em frente, dono de uma fé inabalável, de uma família linda e com uma capacidade empreendedora, atuando num grupo de favelas grandes na Zona Norte. Aliás, eu tenho até dúvida do que seria dessas famílias nesse período pandêmico se não existisse líderes como Aaron, que além de levar ajuda emergencial, fez o advocacy, falou, foi a voz dessas famílias durante a crise, dando entrevistas para mídias nacionais, como a própria TV Record, como a Globo e como a Folha de São Paulo,
ajudando a brifar o país, o governo, do que era a coisa certa a ser feito no ápice da crise. A gente tem a alegria de ter o Aaron como membro, como integrante da rede Gerando Falcões. Estamos apostando no desenvolvimento dele a longo prazo e fazendo com que a gente chegue lá juntos. Nesse período pandêmico, a Gerando Falcões decidiu criar uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não. Ativamos essa campanha nas nossas plataformas digitais. Recebemos a doação de mais de 17 mil doadores, Luiz, que fizeram doações pontuais às nossas plataformas. Esse montante já soma 16 milhões de reais arrecadados, vindo de mais de 10 países, entre a Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Espanha, entre outros. A maior concentração de doação vem do Brasil. E esse dinheiro nós transformamos em renda para as famílias, através das nossas unidades aceleradas, como o Resgatando Vida. Temos muitos outros líderes, como a própria As Valquírias em São José do Rio Preto, o Léo Martins em Belo Horizonte, o Carlos Jorge em Maceió, entre muitos outros líderes, lá no Morro do Alemão, no Vidigal, Morro do Adeus, Morro do Piolho, Zona Leste de São Paulo, Vila Prudente, Capão Redondo, num ecossistema de líderes que cadastraram as famílias por ordem de vulnerabilidade social, e nós estamos enviando as cestas básicas digitais, que é um cartão Vale Alimentação, onde, uma vez entregue na mão da família, ela faz uma compra no mercado local, Luiz. O Aaron mesmo me confidenciou, postou muitos negócios nas favelas que estão sendo beneficiados e não quebraram por conta dessa ajuda que a sociedade está fazendo nesse momento. Então, são mais de 16 mil reais investidos em economia de favela, mais de 45 mil famílias alimentadas, o que representa mais de 250 mil pessoas que estão se alimentando nessa crise por conta dessa mobilização da Gerando Falcões, da sociedade e dos nossos líderes, do nosso ecossistema de líderes sociais nas favelas, da qual o Aaron também faz parte, tem maior alegria. Show de bola, Edu. Bom, vindo de você, cara, não podia esperar números menores do que esses que você está mostrando aqui para a gente, e o desafio é gigantesco, sem dúvida nenhuma, e é muito legal essa rede toda que o Gerando Falcões tem se conectado por todo o Brasil, mobilizado não só as comunidades, como também uma das coisas que para mim sempre são incríveis é a tua capacidade de mobilização também do empresariado e da alta sociedade brasileira para se mobilizar para as causas do Gerando Falcões. Eu te digo que todos esses anos de amizade que a gente tem, eu muito mais aprendo contigo do que o contrário, viu, cara? Saiba sempre disso. Obrigado, Luiz. Conta aí pra gente como é que estão as coisas na Vila Nova Cachoeirinha, só pra gente lembrar, a Zona Norte de São Paulo conta com mais de 2 milhões de habitantes e concentra alguns bairros com os maiores indicadores hoje de óbitos vindos do Covid-19. É uma triste realidade que a gente está enfrentando, e além de todo o aspecto da saúde, a gente tem acompanhado 3 hospitais que o movimento Juntos pela Zona Norte contra o Covid tem apoiado, que é o Hospital do Mandaqui, o Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, o Hospital de Vila Penteado. Não basta só a gente olhar para a saúde, a gente tem que olhar também para como é que a gente leva alimento, material de higiene, de limpeza para as comunidades, uma vez que a pandemia deu um crash aí geral, deu um pau geral, onde da noite para o dia muitas pessoas trabalhavam na informalidade passam então a ter a sua renda de uma hora para outra praticamente inexistente, ou muitas pessoas com dificuldades até de trabalhar e perdendo seus empregos. Aaron, conta aí para a gente como é que tem sido as coisas na Zona Norte, em especial em Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia. Bom, Luiz, boa noite. Quero agradecer pela oportunidade aí de podermos estar se conectando agora, né? Então é um grande prazer fazer parte desse movimento da Zona Norte, Juntos pela Zona Norte. Quero agradecer também meu mano, Edu. O Edu é um cara que eu fiz uma declaração para ele esses dias, dizendo que ele
ele tem despertado algo em mim que tem me feito me tornar um líder melhor. Então, para mim é uma grande alegria fazer parte da rede Gerando Falcões. Nós entramos na rede em 2018, 2019 a gente começou a operar, conseguimos impactar mais de 10 mil famílias através dessa parceria com Gerando Falcões. Então, o Edu tem a capacidade de tirar de nós o melhor que está dentro da gente, que a gente às vezes nem acredita. Então, o Edu é um cara incrível, eu quero agradecer pela oportunidade de estar junto nessa live. Zona Norte está vivendo, assim como todas as favelas de São Paulo e do Brasil, está vivendo um impacto muito forte do Covid, né? Então, infelizmente, as pessoas lançaram esse movimento de fique em casa, mas é muito difícil você ficar em casa quando você tem um barraco que cabe 2 pessoas, mas na verdade está morando 8 pessoas ali dentro. Então é muito difícil você ficar em casa quando você não tem comida para comer. Então é muito difícil as pessoas correlacionarem e caminharem nessa linha que está sendo orientada, né? Então o Gerando Falcões veio pesado aqui para a Zona Norte, através dos cartões Vale Alimentação, que a gente conseguiu impactar diretamente 10 mil famílias até agora. Então, a gente, ou melhor, 10 mil pessoas, né? Então, a gente impactou 2 mil famílias e a gente sabe que através do Vale Alimentação, 10 mil pessoas puderam comer. Elas tiveram o recurso financeiro para poder ir no supermercado e comprar uma comida. A parceria que nós criamos juntamente com o Juntos pela Zona Norte e o apoio que o Instituto Center Norte, a Vedacity, o Grupo Baumgart está dando à Zona Norte, também nos possibilitou de entregar mais de 2 mil cestas básicas. Então, a gente sabe que também 10 mil pessoas comeram, tiveram o que comer. Então, acho que isso começa a dar uma tranquilidade para as pessoas começarem a refletir sobre ficar em casa, né? Então, a gente está sentindo os efeitos do Covid aqui. Então, Brasilândia já morreu mais de 80 pessoas, Vila Nova Cachoeirinha mais de 50 pessoas, e isso está se estendendo. Então, os reflexos do Covid está vindo agora, já entrou para dentro da favela e agora está começando a criar suas vítimas, né? Então, a gente, com essa parceria que a gente conseguiu, com essa movimentação, a gente está conseguindo trazer uma tranquilidade para as famílias. Então, a gente está hoje ajudando também outras ONGs, a gente se tornou um hub aqui na Zona Norte para outras ONGs aqui na Zona Norte, e estamos conseguindo apoiar essas ONGs para também dar um suporte melhor para as favelas aqui na Zona Norte. Sensacional, Aaron. Obrigado um pouquinho desse seu depoimento inicial. Quero só lembrar os nossos amigos internautas que estão aqui acompanhando com a gente. Você pode ver aqui na tela, a gente tem um QR Code onde você pode fazer a sua doação de cesta básica para tanto Vila Nova Cachoeirinha quanto outras comunidades aqui para a Zona Norte. Você pode também mandar sua pergunta, interagir aqui com os nossos convidados dessa noite. Tem um chatzinho aqui da plataforma, que é um balãozinho ali de diálogo. Clica ali, manda sua mensagem, que eu vou mandar aqui a bola para esses 2 craques que estão aqui conosco nessa noite. Nós estamos aqui com mais de 25 pessoas. Essa é a primeira live que a gente promove no movimento Juntos pela Zona Norte contra o Covid-19. Essa foi uma iniciativa do Grupo Baumgart, unindo as empresas do grupo e os 2 institutos que coordenam os negócios, que é o Instituto Center Norte e o Instituto Vedacity. Nós todos nos unimos em prol de solucionar os problemas que a gente vem enfrentando aqui da Zona Norte, mas a gente a gente tem certeza que sozinhos a gente não consegue resolver esses problemas. É fundamental o engajamento e a participação da sociedade civil, seja ela moradora da Zona Norte ou não moradora. No final das contas, quem está perdendo com tudo isso é a própria cidade de São Paulo, é a própria população brasileira. Então fica aqui o meu convite para você se engajar, fazer a sua doação, replica aqui esse QR Code para todos os seus amigos, seja através do seu Facebook, através do seu Instagram, através do seu LinkedIn, ou até mesmo pelo seu WhatsApp. Ajuda a gente a mobilizar toda a galera da sua rede para que então se engaje também neste movimento. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, com certeza a gente vai mitigar bastante o problema que a gente está vivendo em todas as comunidades.
Edu, meu querido, quero fazer uma primeira provocação aqui, cara. O que tem te tirado muito sono durante esse período de pandemia? E o que tem te tirado sono em pensar no pós-pandemia, a hora que a gente puder sair das nossas casas? Luiz, eu acho que essa pandemia ela está tendo vários aspectos e fases, né? A gente teve uma mobilização muito intensa da sociedade brasileira, levando ajuda emergencial, apoiando as ONGs, o terceiro setor, de uma forma pesada e com munição realmente relevante. E essa ajuda chegou na ponta. Acho que teve um efeito da sociedade também entender o quanto é significativo e o quanto é relevante você ter uma rede de ONGs articulada dentro de favelas que trabalham com eficiência, com pragmatismo, capacidade de execução, de diálogo, de logística para a ajuda chegar na ponta, e a Gerando Falcões entregou isso através das suas lideranças. E, por sinal, nós chegamos ainda antes do governo, pelo menos 7 ou 8 semanas antes da ajuda emergencial do governo federal. Então, isso mostra a importância de você ter um terceiro setor ativo e a sociedade conectada com o terceiro setor, trabalhando de mão dada. Isso é fundamental, eu acho que é uma das grandes lições do Covid. O segundo ponto, e que agora começa a me trazer preocupação, é que nesse momento da pandemia, que ela ainda está no seu ápice, a curva lá em cima e a necessidade gritante, a sociedade começa a ter um esvaziamento das doações. Então, isso eu digo baseado em dados. Os números eles chegam a representar 20% do ápice das doações, pensando em 10 ou 12 semanas ou 9 semanas atrás. O que é muito ruim, porque ainda tem muitas famílias para serem alimentadas. Certamente o Aaron não conseguiu ainda alimentar todas as favelas ou as famílias inseridas nas favelas da Zona Norte. Então, essa é a primeira preocupação. Ainda não é hora de tirar a mão do mancho, ainda não é hora de parar. E o segundo ponto é como que a gente vai, uma vez que a saída gradual for autorizada, mas a gente está tendo um problema muito grande relacionado à economia, e vai ter muito desemprego, já foi declarado recessão, vários problemas de ordem econômica. E a gente, por outro lado, vai ter que reconstruir o nosso país. E aqui cabe uma reflexão fundamental da sociedade, que a gente não vai mudar o Brasil em 3 meses, nós vamos mudar o Brasil em décadas. Então, a nossa expectativa é que as pessoas criem relacionamento, criem o hábito de doar, assim como você tem uma assinatura com a Netflix ou com a Amazon Prime, ter a sua assinatura e a sua doação mensal para ONGs que oferecem soluções para a sociedade brasileira. E a Gerando Falcões, Resgatando Vida, é um caminho, é um grupo de líderes sociais, um ecossistema que empreende soluções dia e noite, que são fanáticos em encontrar um caminho, que trabalham com gestão, com metas, com diário de bordo, com gestão à vista, com uso de tecnologia, com dados, recrutando as melhores pessoas e conectado com o mercado brasileiro, com as empresas brasileiras. Então, eu acho que vale uma reflexão de como que as pessoas podem construir relações de longo prazo. Ninguém forma um filho ou educa um filho em 3 meses com uma conversa apenas. Você precisa ter muitas conversas. Conversas na primeira série, na segunda, na terceira, primeira namorada, a primeira vez que o filho cabula a aula. O pai tem que estar lá, a mãe tem que estar lá e tem que persistir. A mesma coisa em relação ao Brasil. O terceiro setor precisa de uma comunidade pujante de brasileiros que estejam dispostos a ter uma relação de longo prazo, com doação de tempo, com doação de inteligência, com voluntariado e com recurso financeiro para a gente entregar as soluções que possa realmente corrigir e erradicar a miséria. Como a gente diz na rede, na Gerando Falcões, e o Aaron faz coro a isso, é de um dia a gente colocar a miséria da favela no museu. Isso parece distante, mas o homem está se planejando para ir para Marte, colonizar o planeta. Se o Elon Musk pode chegar lá, a gente pode
fazer a miséria ser apenas artigo de museu. Muito bom, Edu. Eu acho que isso aí tem que transformar a miséria num artigo de museu mesmo e ficar só para a posteridade, aliás, para a gente só sempre nos lembrar de uma imagem de um passado ruim, para que a gente não repita mais como humanidade, não é mesmo? Quero saudar aqui o pessoal do Vidarte Centro Artístico, que mandou aqui no chat. Todo o trabalho feito vem gerando muita energia positiva nesse momento que estamos vivendo, levando um pouco de esperança para todos. É isso aí, galera. O Aaron, conta aqui para a gente das tuas andanças por Vila Nova Cachoeirinha, por Brasilândia. O que mais te chocou nas tuas andanças? Luiz, nós estamos frequentando, passeando, andando. A favela faz parte do nosso DNA, né? Eu percebo que o que a gente precisa fazer pela favela, o que as pessoas das favelas precisam, é ter o sentimento de que alguém se importa por elas. Não é simplesmente levar uma cesta básica ou um kit de higiene. Não é o ato da comida ou o ato de um kit de sabonete ou de higiene, né? Eu entendo que nós precisamos levar justiça para dentro das favelas. Eu acho que se as pessoas da favela começarem a entender que elas, de fato, fazem parte da sociedade, eu acho que o mindset delas vai começar a abrir de uma forma diferente e elas vão começar a entender que elas podem ter o acesso e que elas merecem esse acesso. Então, eu entendo que é muito mais do que levar 1 litro de leite. Porque eu simplesmente levar 1 litro de leite para dentro de uma favela para uma criança ou levar uma cesta básica para uma família é um ato nobre, bonito, mas quando você leva a cesta básica, o leite, levando para ela a esperança, nós somos a esperança. O Edu sempre diz essa frase: nós somos a esperança do Brasil. Nós somos a esperança desse mundo. Então, nós, como canalizadores dessa esperança e os condutores também da esperança, precisamos mostrar para essas pessoas o ato de doar. Quando alguém que entra lá no link do Corona no Paredão, Fome Não, e faz a sua contribuição, quando o pessoal entra lá pelo Juntos e pela Zona Norte e faz a sua contribuição, quando os empresários, quando as pessoas que têm o recurso, que podem fazer, a pessoa física pode fazer, elas estão mostrando para as pessoas que elas se importam. Então, o sentimento da favela, que eu percebo nesses últimos dias, é que quando você chega com amor, nós vamos fazer uma ação agora quinta-feira para as crianças. Eu vou cuidar de crianças na favela da Capadócia e nós vamos lá cuidar de 213 crianças. Eu falei para todo mundo aqui, faz os kits, coloca o nome da criança, vamos comprar o cobertor, vamos comprar um cobertor gostoso, quentinho, com bichinho, para as crianças entenderem que a gente lembrou dela. Então, eu entendo que a favela precisa entender que ela faz parte dessa sociedade. Aí a mente dela vai abrir e elas vão começar a perceber a sociedade de forma diferente. Sensacional, Aaron. Só relembrando, amigo internauta que está aqui acompanhando com a gente, entra lá no chat, bota a sua perguntinha, ou dá um salve aqui para a galera, como o pessoal da ONG Criamar e Encantos está por aqui dando um salve para o Aaron e para o Edu. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Fonseca. Salve, Ale, obrigado por estar aqui com a gente. Edu, acho que eu vou até expandir essa pergunta do Alexandre. Ele está falando sobre que suporte que vocês estão dando para aquelas pessoas que não conseguem sacar o seu auxílio. Então, além das cestas básicas, né, do voucher, então, para que as pessoas comprem comida no comércio local, que mais ações vocês têm feito no Gerando Falcões para dar todo esse suporte integral para as famílias nas periferias? Luiz,
Basicamente, a gente está trabalhando em 3 fomes. O combate à fome, em 3 frentes, o primeiro, o combate à fome. Segundo, o apoio em atuação estratégica de distribuição de máscaras para colocar a curva do Covid, para achatar a curva do Covid. E, finalmente, o terceiro ponto, que é comunicação. Então, respondendo à pergunta, o que a gente tem feito nós construímos um hub de comunicação, conseguimos captar um apoio e temos construído vídeos informativos com vloggers, com influencers da própria favela, uma linguagem de favela, de periferia, distribuído em todas as nossas plataformas digitais, bem como em WhatsApp, em todos os grupos que nós temos dentro das favelas brasileiras. Lembrando, Luiz, que nessa crise nós estamos atuando em mais de 300 favelas e 11 estados, ou seja, é um trabalho com muita capilaridade. Temos um trabalho de mais de 3 anos de construir um ecossistema, do qual o Aaron é parte, com protagonismo, um dos nossos líderes. Então, temos muitos outros líderes em favelas atuando dentro de um grande ecossistema. Então, a gente tem distribuído comunicação, desde como fazer os cuidados básicos de saúde, uso de máscara, como fabricar máscara em casa, como acessar a ajuda emergencial do governo através da Caixa Econômica Federal. Então, são muitas frentes para conscientizar a população, haja vista que tem uma dificuldade, que muitas famílias são desbancarizadas, muitas famílias não têm acesso à internet. Então, tem lideranças que atuam colocando faixas dentro da favela, outras lideranças preferem utilizar o carro de som, outros usam, inclusive, folheto para as famílias. Então, é uma grande rede, é um ecossistema que constrói soluções para diminuir o efeito da curva do Covid. Muito legal, Edu. Queria só lembrar também nosso amigo internauta, essa é a primeira live que a gente faz do Movimento Juntos pela ZN contra o Covid. Vamos fazer mais. Edu, já estou deixando aqui o convite para você, para a gente fazer uma outra live futuramente. Quem sabe nessa próxima live a gente fale de mais números de transformação em periferias brasileiras. Aaron, mesma coisa, está super convidado para a gente fazer outra live em breve, para a gente também contar os resultados, tanto na Vila Nova Cachoeirinha quanto na Brasilândia. Aaron, queria jogar aqui uma bola para você. A gente tem visto muita notícia ruim, né, também. Acho que um lado do que a mídia mostra das notícias ruins, eu acredito muito que também é para dar um chacoalhão um pouco na sociedade, que às vezes está flertando com o perigo. Mas eu acho que a gente também tem coisas boas para contar o que acontece nas comunidades, especialmente Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia. Conta aqui para a gente o que você tem visto também de histórias muito legais aqui na Zona Norte, de pessoas engajadas, de pessoas preocupadas e transformando a realidade que a gente está vivendo. Luiz, realmente a gente vê que na mídia muitas notícias ruins e eu acho que isso acaba também afetando a mentalidade das pessoas e criando um sentimento de medo, mas é real que o risco está aí, a Covid é séria, é uma situação muito séria, e a gente tem conscientizado isso através dessas plataformas, mecanismos que o Edu acabou de citar, mas eu percebo e eu vejo nesses últimos dias o quanto o ser humano tem um coração bom, o quanto nós podemos nos ajudar, né? O quanto nós podemos cuidar um do outro, o quanto a gente pode se importar, ter empatia, né? Então nós estamos vendo iniciativas como institutos aqui da Zona Norte de São Paulo que tem oferecido 500 marmitas diariamente para as pessoas. Quantas mulheres estavam... Eu recebi ontem uma pessoa aqui que disse: eu estava em depressão, mas agora eu estou vindo aqui para o Instituto trabalhar para confeccionar os kits das crianças e eu estou feliz. Pessoas que estavam trabalhando, mas direcionaram sua produção para produzir máscaras. Quantas empresas que pegaram parte dos seus recursos ou do seu caixa para poder apoiar as famílias e mostrar que a solidariedade está dentro
dentro do coração dessas pessoas. Então, eu vejo que essas ações de caridade pode se tornar algo constante, fazer parte do nosso dia a dia. Não é uma cultura brasileira a parte social, mesmo porque o Estado, o governo não dá incentivo para isso. Nós vemos outros países que têm incentivo a isso. Então eu percebo que toda essa pandemia trouxe para o Brasil um olhar diferente para o lado social. Então, nós podemos começar a ver e deslumbrar como que vai ser o pós-Covid. A gente pode continuar cuidando das pessoas. As empresas podem continuar cuidando das pessoas. As empresas podem continuar apoiando as ONGs sérias que traz relevância para um bairro, uma transformação social, uma transformação através do esporte, da cultura e do lazer, de uma forma consistente. Então, eu vejo que essas ações mostram para a gente que tem como resolver os problemas do Brasil. Legal, Aron. Estou aqui. Salve para a Carla, que está mandando um salve para o Edu e para o Aron. Está dizendo que aqui a oportunidade é ímpar ouvir essa live. Ela se sente orgulhosa de fazer parte da jornada com vocês e do Grupo Baumgart aqui pela ZN. O Edu, estou pegando um gancho aqui da Eliane Moreira, que mandou também uma pergunta no chat, sobre indisponibilidade de internet com as famílias. Como é que a Gerando Falcões tem apoiado, então, as crianças, os adolescentes que estão longe aí da escola, a de alguma maneira tentar se conectar para não perder conteúdo escolar? Conta aí para a gente dessa realidade. Luiz, nessa semana, mais precisamente na quinta-feira, a gente lança um app chamado Gerando Educação, um piloto com um grupo de controle aqui em Poá. Eu digo aqui porque eu moro em Poá, no extremo leste de São Paulo. E uma vez que isso der certo, a gente vai escoar, vai replicar ele, vai escalonar essa plataforma educacional em toda a rede. Então, vamos atender mais de 4.500 alunos daqui a algumas semanas. E a ideia desse app é ser uma plataforma que amplia o repertório técnico e emocional dos jovens de periferias e favelas brasileiras. E o que é mais importante nesse projeto, Luiz, é que a gente vai disponibilizar internet gratuita para as crianças poderem se educar, crianças e jovens. Então, existe ainda uma lacuna muito grande digital no Brasil, muito grande mesmo. São mais de 20 milhões de lares no Brasil que não têm acesso à internet. Boa parte desses 20 milhões estão concentrados em favelas, que são famílias de extrema vulnerabilidade. E, nesse momento, os filhos de classe média conseguiram estudar por ter acesso à internet. As crianças mais pobres não estudaram. Então, além do isolamento, ficaram também isoladas da educação. Então, a gente está se estruturando através dessa plataforma, uma parceria estratégica com a Accenture. Fabricamos já o app, está em beta, está em teste. Daqui poucas semanas a gente escalona em toda a rede para disponibilizar conteúdo e internet gratuita para toda a nossa plataforma educacional, todo o nosso ecossistema educacional nas favelas brasileiras. Né? É uma crise do E. É da saúde, é da miséria, é do problema que a gente vive com a educação no país. Ela deflagrou uma série de crises que a gente tem e geralmente a gente acaba olhando ela isoladamente. Eu, pelo menos, tenho refletido sobre isso. Eu espero que a gente saia dessa crise com uma visão mais sistêmica, com uma visão mais holística, de que tomar decisões para resolver um problema como esse não é só olhar para um vetor, mas é olhar para outros vetores para a gente conseguir resolvê-los. Estou aqui com uma pergunta até do Cristiano, Edu. Uma parte aqui até da pergunta dele, você já respondeu lá atrás, quando você falou da sua percepção já de uma queda da mobilização das doações ocorrendo, mas ele também está perguntando aqui, você acha que essa briga política que está vivendo no país, e aqui sem a gente fazer juízo de valor,
esquerda, direita, whatever, mas você acha que essa briga política que a gente está vivendo prejudica e tira o foco das doações? Acho que essa crise prejudica o país como um todo, Luiz. Além das doações, prejudica o país como um todo. O Brasil perdeu, o Brasil não perde uma oportunidade, como diz o Nizam, de perder uma oportunidade. Então, acho que nós perdemos uma grande oportunidade de juntar o país, né? Os nossos políticos jogaram essa chance única fora e construíram um palanque no momento de crise sanitária, de crise social, como a gente vive no nosso país. Eu acho um tremendo desperdício de oportunidade, de poder ter uma conversa com os brasileiros, de poder dizer que direita e esquerda não vale mais do que as vidas humanas, não vale mais do que as pessoas, ideologias não vale mais do que uma família alimentada na ponta, na favela. Mas, de novo, a gente preferiu ficar em discussões, uma discussão estéril, contraproducente, uma discussão sem resultado nenhum, que colocou as pessoas numa situação de tamanha vulnerabilidade, que hoje os nossos números mostram o quanto essa discussão tem gerado prejuízo ao país. E a sociedade é um espelho do que acontece lá no Congresso, é um espelho das divisões políticas, ela acompanha isso, né? Essa discussão de direita, de esquerda, ao invés de ser uma discussão para frente ou para trás, uma discussão do que realmente gera resultados. Por outro lado, acho que o Brasil cada vez mais percebe o valor de se ter lideranças pragmáticas que sentam para dialogar, brancos com negros, ricos com pobres, direita com esquerda, gay com evangélico, evangélico com judeu. Cada vez mais as pessoas estão percebendo que é muito relevante ter boas lideranças. E mais do que perceber, a sociedade tem que investir na formação dessas lideranças, procurar, quando a gente vai contratar alguém para trabalhar no nosso RH, área de dados, você quer recrutar a melhor pessoa possível. A mesma coisa quando a gente pensa em impacto social, temos que recrutar os melhores congressistas na Câmara, temos que recrutar os melhores senadores, temos que investir nas melhores ONGs, que têm as melhores soluções, que trabalham em rede, temos que fazer apostas significativas, correr riscos. Risco significa doar para essas ONGs também tentarem, inovarem, errarem, acertar e ter liberdade de acerto e liberdade de erro. A gente tem que fazer uma ampla revisão das nossas crenças, não ser levado por vento por aí, mas ter também posicionamento do ponto de vista de ter uma visão de longo prazo, com ONGs, com entidades, com lideranças que realmente têm pragmatismo, visão de longo prazo e capacidade de trabalhar com o diferente, apostando na diversidade. É isso aí, Edu. Eu costumo refletir que o cérebro tem lado direito e lado esquerdo. A gente precisa dos dois lados do cérebro para funcionar. Então, essa polaridade, a gente precisa que ela exista, obviamente, para criar uma tensão, mas ela precisa funcionar tanto lado à direita quanto à esquerda em prol desse corpo humano chamado Brasil. Como é que a gente movimenta e como é que a gente mobiliza nosso país. Só relembrando aqui nosso amigo internauta, então, faz a sua doação, clica aqui no QR Code e faça a sua doação do Real Cestas. Edu, qual que é o site mesmo para doação também no movimento do Corona no Paredão? Gerandofalcões.com, Luiz. Obrigado pela oportunidade de mencionar. É isso aí, faça a sua doação também por lá. De alguma maneira você também está ajudando Vila Nova Cachoeirinha ali através do Aaron. Mandar um salve aqui para Marli, está assistindo aqui com a gente. O Valdir Chau agora há pouco levantou a mãozinha. Chau, entra no chatzinho, põe sua pergunta que a gente acabou não abrindo o áudio para a galera interagir. Bota lá no chat que eu trago aqui tua provocação, a tua pergunta para a galera. Ô, Aaron, queria jogar a bola aqui para você agora. A gente tem trabalhado, como eu falei há pouco, essa crise não é uma crise só da saúde, não é uma crise só da falta de renda, da educação. Mas um dos pontos que a gente se debate muito lá na empresa é a questão da moradia.
Essa crise também deflagrou a crise da moradia, uma vez que a gente pede para as pessoas ficarem em casa, não só para se protegerem dos riscos do vírus, quanto também o próprio home office para quem está podendo praticar home office nas suas empresas. E aí uma das preocupações nossas é com a saúde das residências, uma vez que se a sua casa não estiver com uma boa saúde, o risco de você ter que ir para um hospital, para um posto de saúde, por alguma doença respiratória, pode ser muito maior e aí vai te colocar em exposição ao risco. Queria então, Aron, que você desse aqui um panorama para a galera que está nos assistindo, o que tem te chamado a atenção nas condições de habitação dentro das favelas pelas quais você tem circulado nas duas comunidades. Aliás, parênteses, o Aron, para mim, é um líder super especial nesse momento de pandemia. É um cara que não olhou só para o seu umbigo, não é um cara que só olhou para a sua própria comunidade. A gente o desafiou para atuar também com a Vila Brasilândia e ele prontamente disse sim para a gente e rapidamente, com a galera do Resgatando Vidas, se articulou com algumas lideranças da Brasilândia e rapidamente conseguiu também apoiar toda essa comunidade. Para dar uma ideia para vocês, 280 mil pessoas fazem parte do distrito da Brasilândia. Então, Aron, conta aí para a gente o que você tem visto aí da qualidade das moradias nas favelas da Zona Norte aqui de São Paulo. Luiz, eu acredito que o olhar precisa, quando as decisões devem ser tomadas, no quesito de orientação para a comunidade, ela tem que ser olhada mais de uma forma ampla, né? Infelizmente, o olhar que estão tendo é um olhar de cima para cima ou de cima mais ou menos para metade, não é um olhar de cima para baixo, para as pessoas que estão lá dentro das favelas, lá dentro das periferias. Então, assim, é muito difícil. A gente tem líderes aqui que estão conectados com a gente também. Essa foto de plano de fundo aqui da nossa tela relata a estrutura de moradia das comunidades. Então, se você fala para as pessoas, olha, você precisa lavar sua mão com água e sabão, a pergunta é, que água? O sabão até a gente consegue levar até comunidades, mas e a água? Né? Então, hoje nós vemos uma precariedade muito grande dentro das comunidades. Sempre existiu isso. Mas eu acho que essa é uma oportunidade para a gente poder olhar para essa situação de forma diferente e poder entender que o direcionamento que é dado para os brasileiros, olha, fique em casa. Como que um jovem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um jovem que trabalha lá na Paulista, ele trabalha no escritório na família, só que ele mora dentro de uma favela. Aí ele precisa fazer home office dentro do barraco normalmente é um cômodo, então mora 5, 6 pessoas dentro do mesmo cômodo. Como que ele vai trabalhar home office dentro de um barraco desse? Então a qualidade profissional dele cai. Como que as pessoas vão ficar em casa morando 7, 8, como é normal. 7, 8 pessoas moram dentro de um barraco que tem um banheiro, nem tem um banheiro, então tem um cômodo que tem a cozinha, que é junto com o quarto, que é junto... Então, assim, a situação de quem mora na favela é muito difícil, muito precária. Então, eu acho que esse é um momento da gente começar a olhar para essa situação, para a questão habitacional, de uma forma diferente também. Então, eu tenho visitado favelas aqui da Zona Norte há pelo menos 12 anos, mas 6 anos fazendo um trabalho social, mas nos últimos meses eu tenho, por exemplo, focado dentro de um distrito ali, a Brasilândia, que nós temos uma das favelas que a gente atende, que é a favela da Capadócia, que mora 4 mil famílias dentro daquele lugar, que não tem encanamento, não tem saneamento básico, não tem nada. Então, é muito difícil, né? As pessoas criticam muito, dizendo, não, dentro da favela as pessoas estão andando no meio da rua, dentro da favela as pessoas não se respeitam. Então, é um momento da gente refletir sobre como que eu consigo pedir para as pessoas ficarem dentro das suas residências
sendo que a forma precária que ela vive é surreal. Então, entra nesse momento uma empatia de tentar se colocar no lugar, porque quando eu tenho a minha casa com sala, né, eu tenho Netflix, que eu tenho a minha TV a cabo, que eu tenho meu celular, que eu tenho meu Wi-Fi, é muito fácil eu ficar em casa. Mas quem está lá na ponta, dentro de um barraco, e esses últimos dias eu tenho refletido, por exemplo, o frio que as crianças que a gente vê passando dentro de um barraco. Então, amanhã pela manhã, a primeira coisa que ela vai fazer é sair de dentro do barraco dela correndo para pegar um raio de sol e poder. Então, as pessoas que estão de fora olham para dentro da fazenda dizendo assim: é tudo irresponsáveis, mas na verdade elas não se colocam na posição daquelas pessoas. Então, também não estou justificando, fazendo uma apologia que as pessoas devem ficar fora de casa. Não, a gente luta para que elas fiquem dentro das suas residências, mas é um momento de refletirmos e olharmos para essas pessoas de uma forma diferente. Legal, Aaron, teu depoimento. E a gente está nessa jornada aí da área social, a gente tem visto muito essa coisa da casa. Acho que ela é uma parte estruturante e fundamental para algumas transformações que a gente precisa fazer na nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. Estou aqui, o Chau escreveu para a gente que, na verdade, ele queria só cumprimentar nós três e um orgulho danado que ele tem de estar junto, tá dando aqui a força dele. Edu, a gente tem, eu pelo menos tenho visto com alguns colegas do setor social, especialmente no âmbito das fundações e dos institutos empresariais e familiares, uma grande preocupação de que a gente deve viver esse cenário aí, pelo menos, de ajuda humanitária por mais ou menos uns 2 anos. Como é que você tem pensado aí sobre o futuro da atuação do Gerando Falcões diante desse cenário que a gente ainda vai viver por um bom tempo aí, com os resquícios dessa crise toda que a gente está vivendo? Luiz, inevitavelmente todos os setores, quase todos os setores serão atingidos com essa crise, né? Você vai sentir isso no tempo. Já temos muitos empreendedores que infelizmente quebraram. A gente tem a visibilidade que virão dias duros pela frente, mas muito duros. Na Gerando Falcões, a gente tem por essência não se esconder e não se acovardar. Nós somos empreendedores por essência. Nós nascemos em dias incertos para liderar em crise. Isso é a nossa essência. Aliás, nas crises a gente tem até, inclusive, fôlego e musculatura para mostrar o nosso valor. E nós vamos liderar, vamos continuar mobilizando a sociedade, continuar dialogando, vamos inovar ainda mais, construir tecnologias sociais de altíssimo impacto e vamos procurar mobilizar cada vez mais famílias empresárias, como a própria família Balgart, que é apoiadora da Gerando Falcões, através do Otto, de toda a família, que eu tenho um relacionamento muito positivo, e de tantas outras famílias e empresários que nos apoiam. E mais do que isso, nós vamos mobilizar em escalas doadores, para que muitos possam doar pouco, Luiz. Essa é a nossa estratégia, estamos investindo muito em tecnologia internamente, em pessoas, talentos, para ajudar a gente a melhorar o nosso jogo e conversar ainda melhor com a sociedade, porque as crianças, eu não posso dizer para as crianças, eu vou deixar de atender 200 aqui porque tem uma crise, eu vou esperar a crise passar. Eu não posso falar isso para o jovem que pode ser que amanhã vire bandido. Depois que a crise passar, eu venho aqui te ajudar. Eu não, na posição de líder, eu não tenho esse direito, né? E, mais uma vez, essas crianças, esses jovens não podem ouvir até daqui a pouco, depois eu volto, de novo. Né? Então, nós, empreendedores, líderes sociais, empresas, precisamos liderar, né? E construir novas alternativas. O Elon Musk está domando a química, os ventos, colocando o foguete para subir. Essa ousadia, essa coragem precisa permear nossas vidas, o terceiro setor, o empresariado. Não podemos se recuar ou se esconder nesse momento tão dramático. Então, está na nossa mão, vai ser difícil, vai ser duro, mas os líderes, eles lideram nas crises. E a Gerando Falcões nasceu para liderar em momentos como esse e em momentos como os quais estão ainda por vir.
Muito bom, Edu. Eu conheço uma pessoa que fala para a gente que a gente tem que pedir licença para inovar, licença para liderar, e acho que a tua fala se conecta muito com isso, cara. A gente tem que pedir licença nesse momento para a gente liderar e não a chamada licença social para operar. É isso mesmo, cara. Na crise que a gente cresce, que a gente pode transformar. Estou aqui com uma pergunta da Carla. Vou jogar a bola aqui para o Aaron. Aaron, líderes, liderem, é isso que a favela pede? É no meio da crise que o líder precisa liderar. Uma frase que o Edu sempre disse para nós, líderes que fazem parte da rede, e isso se estende a todos os líderes do Brasil, lidera, vamos que dá. Né? Então, eu acho que, ou melhor, eu tenho certeza que nesse momento é o momento da gente liderar. É um momento, as lideranças precisam se mobilizar. Chegou o momento da gente se tornar águia e não viver como águiazinha. Tem líderes que estão como águiazinha esperando a mamãe chegar e colocar a comida na boca dela, e chegou o momento das águias sacudir o ninho e a gente voar. Então acho que chegou o momento dos líderes mostrar para que eles exercem a função dele, para que eles vieram para este mundo. Eu tenho certeza que o propósito das nossas vidas impulsiona muitas coisas, trazem muitas coisas para a gente. Então, chegou o momento que a liderança brasileira, a liderança social, precisa mostrar que nós somos sérios, que nós somos verdadeiros, que nós temos empatia, que nós temos força para liderar. Da mesma forma que hoje, em meio a essa crise, um CEO, um CFO precisa liderar dentro das empresas deles, nós, líderes sociais, temos que liderar dentro da favela. Com vocês. Aliás, antes de mais nada, deixa eu só trazer aqui a Ivanira, faz parte do grupo Vanguard. Como é que nós podemos garantir que esse movimento veio para ficar? Veio para ficar sim, Ivanira, a gente tem que trabalhar insistentemente todos os dias e estarmos antenados a todas as necessidades que a gente ouviu das lideranças como essas, como o Edu e como o Aaron. E o nosso papel enquanto movimento é poder mobilizar a sociedade, especialmente a sociedade da Zona Norte, para que se engaje e ajude, então, a dar as condições para que líderes como o Edu, como o Aaron, possam promover lá na ponta transformações incríveis nas comunidades. Acho que não pode só parar a nossa escuta, independente do próprio movimento. Só nesse momento, acho que a gente tem que estar antenado a esses dois grandes líderes sociais, como é que continuamente a gente pode apoiar o trabalho que tanto Gerando Falcões quanto Resgatando Vidas desenvolvem nas comunidades. Queria jogar aqui então a bola, vou começar por você, Aaron, dessa vez que eu sempre pergunto bola primeiro para o Edu. Minha última pergunta, e vale para os dois, tá? Quem ou o que te inspira e qual é o sonho que você tem para a vida? Eu tenho dois grandes líderes que influenciam muito a minha vida. Um deles é os ensinamentos de Jesus, é ele que me ensina a olhar para as pessoas igualmente, sem olhar para a religião, para a forma que eles conduzem a fé deles. Jesus se relacionava com todos, amando acima de tudo. Então, para mim, o que me move em exercer o que eu exerço hoje é o amor. Segundo líder que eu tenho como referência na minha vida é o Martin Luther King, que defende as causas sociais. Então, é trazer justiça para o nosso povo. Então, o que eu desejo para o nosso Brasil, para as favelas do Brasil, é trazer justiça para eles. Então, o que me move todos os dias é eu saber que tem alguém que não tem uma casa para morar, que não tem água potável para beber, que não tem comida para comer, e a gente precisa mostrar para eles que eles podem sair daquela situação. O Instituto Resgatando Vidas vem para resgatar os sonhos das pessoas, resgatar a autoestima, resgatar a dignidade das pessoas. Então,
nós estamos dentro desse propósito e nada vai nos parar. Quais são os seus sonhos, Edu? Luiz, meus sonhos são sonhos de longo prazo, mirando algumas décadas à frente, e é fundamentalmente que a miséria, como a gente conhece hoje nas favelas brasileiras, vá parar no museu, e que a gente possa realmente levar a justiça social para os lugares mais vulneráveis. Para a gente fazer isso, vamos precisar de muito engajamento da sociedade, participação, doação, colaboração. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz que as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E vamos precisar encontrar muitos bons líderes como Aaron, que tenham a persistência, coragem e consigam encontrar superação no meio das derrotas. Porque empreender é uma roda gigante, um dia as coisas começam bem, terminam mal, e no outro dia você tem que levantar e começar tudo de novo. Empreender, acreditar, mobilizar gente, inspirar pessoas, construir soluções, testar, errar, dar certo, encontrar o seu caminho. Eu tenho 32 anos, então tenho pelo menos mais 3 décadas para produzir, ou mais do que isso, em altíssimo nível. Sou apaixonado pelo time da Gerando Falcões, pelas pessoas que trabalham aqui, um bando de gente maluca, dominada e movida por uma vontade incomum de colocar sua essência no mundo e resolver os maiores problemas sociais do país. Bom, esses são meus sonhos, e tenho uma sorte danada de ter uma mulher incrível, 2 filhas maravilhosas, e uma rede de pessoas que nos apoiam e acreditam nesse sonho em conjunto. Muito bom, Edu. Muito bom, Aaron. Acho que a gente sai hoje dessa live muito energizado para fazer mais e mais. Eu quero só relembrar, você que estava aqui com a gente até então, tem aqui o QR Code para você fazer a sua doação. Aproveita aí, um print screen na tela do seu computador, ou então tira uma fotinho aqui, compartilha nas suas redes sociais, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer que seja, compartilha no teu WhatsApp, ajude a gente a mobilizar mais gente para essa causa. Como o Edu disse aqui no começo dessa live, não podemos deixar a peteca cair, mais ou menos uma queda de 20% nas doações. Agora é a hora que a gente não pode desmerecer, a gente precisa continuar com um movimento forte. Eu digo que é como se fosse uma maratona, né, Edu? A gente chegou no 10º quilômetro, a gente precisa continuar aqui no pique e com fôlego para continuar a ajudar muita gente que está precisando nas favelas brasileiras, especialmente nas favelas aqui de São Paulo. Então, faça aqui a sua doação, mobilize a sua rede para que mais e mais pessoas contribuam com este movimento lindo que a gente está trazendo aqui para a Zona Norte. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, Edu, Aaron, por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês nessa noite para a gente conversar um pouco sobre a realidade social nas favelas, nas comunidades. E quero desejar muita sorte, muitas boas vibrações. Vocês continuem sendo esses seres iluminados e que consigam, sim, ajudar muita gente, consigam, sim, transformar a realidade de muitas comunidades brasileiras. Então, você que está aqui acompanhando com a gente, meu muito obrigado por ter estado aqui conosco também na outra linha aí na internet, participando com as suas perguntas, com o seu salve aqui no chat, ou mesmo quem ficou mudo, mas estava aqui, certamente estava mandando no seu WhatsApp, estou vendo uma live super legal, uns conteúdos muito interessantes, muito importantes. Então, fica aqui o nosso agradecimento. E é isso aí, essa foi a primeira live do Movimento Juntos pela Zona Norte contra o Covid-19. Em breve a gente vai fazer mais lives, a gente vai divulgar. Edu e Aaron, como eu falei, estendo aqui o convite para que a gente faça mais lives. Eu espero que daqui a um tempinho a gente consiga fazer uma nova live para contar aqui de muitos casos de sucesso do trabalho da Gerando Falcões, do trabalho da Resgatando Vidas,
tem desenvolvido nessas comunidades todas. Mais uma vez, meu muito obrigado, uma boa noite para todo mundo. Fiquem em casa, cuidem-se, protejam-se. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, Obrigado, Luiz. tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.